Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vocês vão estar assistindo aí, né? Hoje nós estamos aqui numa resenha muito legal com um cara muito especial, um cara que é referência para diversos torcedores, tem uma história muito grande, uma história muito longa aí acompanhando São Paulo. Meus amigos, eu peço licença a vocês para apresentar primeiramente o nosso querido Daniel Perrone. Fala, Daniel, tudo bem? Salve, salve, amigos. Estamos aqui para o que der e vier. Qualquer pergunta é válida. Não vou ficar em cima do muro em lugar nenhum, em hipótese alguma. Boa! Aqui conosco está o nosso parceiro William Matos, jornalista lá de Brasília e também um grande colaborador aqui com a gente. Fala aí, Will. Salve, rapaziada. Salve, Perrone. Satisfação receber você aqui no canal. Vamos aí trocar essa resenha e colocar o Perrone aí contra a parede, já que ele falou que não fica em cima do muro, né? Uma resenha tranquila. Com a gente também está aqui o nosso parceiro Maga, Lucas Maga. Fala aí, Maga. Muito boa noite, rapaziada que está assistindo a gente aí. Muito obrigado, Perrone, aí, por essa participação aí na nossa primeira resenha do Coração Soberano. Vamos trocar uma ideia, falar um pouco sobre você, sobre o nosso São Paulo. Espero que seja uma resenha muito bacana aí conosco. E também conosco aqui, figurinha carimbada, meu parceiro Emerson. Fala aí, Emerson. Salve, salve, rapaziada. Como vocês estão? Tranquilo? Agradecer muito o Daniel Perrone por estar participando com a gente aí, tá? Queria agradecer muito a presença dele. E vamos que vamos, cara. Todos gostam do São Paulo aqui, vamos para cima, vamos fazer as perguntas, vamos ver. Querendo melhora de São Paulo sempre, vamos debater isso aí. Vamos que vamos. Bom, pessoal, então antes de começar as perguntas, como vocês já sabem, aqui no YouTube tem aquele esquema, né? Deixem seu like aí, se inscrevam no canal, ative as notificações e, claro, já compartilha para todos os seus amigos aí essa resenha que vai estar muito legal aqui com o Daniel Perrone. Daniel, dando início aqui então, cara, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história aí, quantos anos de experiência que você tem, essa relação com São Paulo. Eu também dei uma pesquisada, fiz a lição de casa aí, fiquei sabendo que seu avô queria que você torcesse para um outro time, é verdade essa história aí? Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, Daniel. É verdade sim. Eu venho de uma família, eu acho que como todos aqui, quase todos, não é de 100% São Paulinos, mas eu tive uma referência muito grande na minha vida, que muita gente também tem essa história parecida, que é o meu pai. Meu pai era um São Paulino fanático, foi um dos fundadores da TUSP, que foi uma torcida, foi a primeira torcida organizada do Brasil, nem só de São Paulo, mas foi do Brasil, início da década de 70, quando começou a dividir torcida, né? Antes disso, o pessoal ainda assistia junto e misturado. E o meu pai vivia falando para a família que quando ele tivesse, que os filhos dele poderiam torcer para o time que quisesse, mas o primogênito tinha que ser São Paulino. E dito e feito, eu sou o primeiro dos filhos. Meu pai se dedicou a me levar no estádio, então eu fui para o Morumbi desde os meus 4 anos de idade. Desde 76 eu estou no Morumbi, eu tenho 48 anos. E não lembro, obviamente, de muitos jogos, né, desse jeito, não tem como lembrar. O primeiro jogo que eu lembro foi em 83, São Paulo 3, Botafogo 2. Eu estava nos ombros do meu pai, porque naquela época entrar no Morumbi ainda era difícil. A boca dos túneis da arquibancada ficavam lotadas de gente. Você tinha mais de 100 mil pessoas fácil lá dentro. E aí meu pai chegou atrasado nesse jogo, fiquei no ombro dele, ele não viu nada, eu vi os gols dessa virada. E aí me marcou muito isso, né? Foi o primeiro jogo que eu me lembro do São Paulo. E sou 101% São Paulino por causa disso, né? Eu penso que torcer para o São Paulo não é só assistir jogos, né? Eu gosto muito do DNA tricolor de trabalho, resultado e conquista. Toda conquista do São Paulo, seja a conquista de título, seja a conquista do Morumbi, do CT, a vinda do Leônidas, a chegada do Ademar, né, o Éder Joffre, tudo isso é baseado em luta, muito trabalho e resultado. O próprio Rogério Ceni, que eu considero o São Paulo em carne e osso, ele é assim. Mais para frente a gente vai falar sobre o time, mas muito que o time fica incomodado hoje. O time conselheiro ficam incomodados hoje no São Paulo com o Daniel Alves, é porque o Daniel Alves também tem esse DNA. E muito do nosso time, de alguns jogadores, inclusive alguns que saíram, muito de conselheiro, fica incomodado com o que
uma pessoa que tem foco em ser campeão, em trabalhar todos os dias, em chegar ser o primeiro a chegar e o último a sair, em liderar elenco, liderar em relação a salário atrasado, enfim, eu estou falando um monte de coisa antes aqui, mas pra vocês entenderem o contexto de como eu gosto do São Paulo. Muita gente se incomoda com esse DNA, que é o DNA que eu conheço do São Paulo. Nós somos um clube do povo também por causa disso, porque muita gente mesmo, tem um sonho ou tem um objetivo e trabalha para conseguir esse objetivo. Não fica parado, não fica acomodado, não espera, não vai para a bandidagem, entendeu? Então, eu, particularmente, acredito neste tipo de São Paulo. Agora, voltando para a minha relação profissional com São Paulo, né? Eu sou publicitário, mas naquela época, quando eu fiz publicidade, na verdade, era comunicação social. E aí você tinha 2 anos que você podia optar, você fazia 2 anos de comunicação social, e aí você optava por jornalismo ou publicidade. Eu optei por publicidade, terminei a publicidade e depois eu fiz mais 2 anos de jornalismo. Nunca exerci, não falo que eu sou jornalista, apesar de ter o diploma, mas vocês mesmos sabem que não é fator preponderante para uma pessoa estar na televisão ou no jornal conversando e falando sobre o assunto que ele trabalha ou que gosta, né? Eu estou nessa vida profissional desde 2001, que foi quando eu entrei num site chamado Site Proibido, não sei se vocês já ouviram falar disso, faz parte da história digital de São Paulo, era um grupo de torcedores que se reuniram em 2001, não tinha condição, sites não existiam direito, estava começando a internet no Brasil, mas era um fórum de torcedores que se uniram para falar sobre o São Paulo, né? Não tinha nem celular na época, celular era artigo de luxo, falava-se sobre o São Paulo e também queria mudar as coisas que estavam erradas, ao ver desses torcedores, estavam erradas no São Paulo, que era a administração Paulo Amaral da época, e a gente incomodou muito o Paulo Amaral, tanto é que o site se chamava São Paulo Mania. O Paulo Amaral, presidente do São Paulo na época, tirou esse domínio da gente, transformou esse domínio, a gente criou um domínio novo que ele não podia tirar, chamado Site Proibido, e a gente continuou fazendo campanha para que o Marcelo Portugal Gouveia fosse eleito em 2002. Creio que muitos de vocês ainda eram adolescentes ou até crianças na época, né? 2002, mas a gente já atuava no digital desde aquela época. O Marcelo Portugal Gouveia foi eleito, a história toda vocês conhecem, né? Se vocês não conhecerem, tem o livro Moruntri, que eu conto as histórias da conquista daquela Libertadores desde 2002. Porque um título, para mim, ele não é feito apenas naquele ano, ele é uma construção. Lembrem-se, DNA de São Paulo, construção, objetivo e vitória. Eu fiz o livro, né? Tá à venda. E aí não tinha mais razão de ser o Site Proibido. Então, cada um daquelas pessoas formaram portais novos. Um deles foi a SPNet, foi feita pelo Barão, pelo Chiro, pelo Arthur Couto, que hoje é um parceiro meu, um amigo meu, ele é sócio do clube e candidato a conselheiro agora. Jovem, né? Tem 30 e poucos anos, deve ter mais, mas vou dar uma colher de chá para ele. Aí e aí eu comecei a atuar na SPNet com eles, né? E colunista e era colaborador do site. O que eu fazia? Eu era um rádio escuta. Não sei se vocês conhecem isso, mas rádio escuta lá atrás de jornalismo era a pessoa que ficava ouvindo todas as outras rádios, vendo as notícias das outras rádios e levando para a rádio que ele trabalhava para ficar sempre seguindo a mesma notícia. Eu entrava em todos os portais que existiam, Globo Esporte, UOL, Terra, via as notícias e colocava no portal SPNet. E também tinha uma coluna. Aí, pelo meu modo de escrever, pelo meu modo de ver São Paulo, a coluna foi ficando mais acessada, né? Eu fiquei mais conhecido e recebi uma proposta do Globo Esporte, porque eles sabiam que eu era publicitário, para tocar um projeto junto com outros torcedores publicitários, cada um vendendo o seu peixe. E aí foi isso que eu fiz. Eu vendi o São Paulo, né? Vendi entre aspas, tá, gente?
Eu escrevi sobre o São Paulo durante 10 anos na Globo, nesse projeto. O projeto durou 10 anos, eu saí depois que o projeto acabou, um pouquinho antes, né, eu saí, mas o projeto acabou 3 meses depois que eu saí. E aí eu decidi dar uma parada, dar uma pausa. Poxa, já falei muito sobre São Paulo, deixa agora eu ouvir a galera também, né? Apesar de eu ouvir muito, né? Que tinha muito feedback, né? Nas redes sociais, etc. Mas aí eu não consegui. O pessoal resolveu pedir de volta, insistiu. Eu estou fazendo de novo, estou bastante feliz com o meu site, né? O meu blog tem 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, né? Dessa vez eu entendo também um pouco o outro lado. Na Globo, a gente produzia o conteúdo, só que a gente não tinha tanto feedback dos relatórios de acessos. A Globo só nos dava o acesso final, sei lá, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões no mês. Agora eu sei que tipo de assunto o meu torcedor gosta mais de discutir, que tipo ele acessa mais, e aí eu tô bem contente porque eu tô fazendo um trabalho um pouco mais, não a cegas, vamos dizer assim. Eu tô fazendo um trabalho mais direcionado com o que o meu público gosta. E curiosamente, para que vocês entendam, a política do São Paulo é o assunto que o meu torcedor, que o meu seguidor gosta menos. O meu torcedor gosta de bola rolando, o meu torcedor gosta de opinião de jogo, o meu torcedor gosta de bastidor de clube e o meu torcedor gosta de movimento no mercado. Esse é o que eles mais gostam. E aí eu investi mais nisso. Eu sou menos esclarecido politicamente, apesar de conhecer bastante o ambiente do São Paulo. E aí eu foco muito em entretenimento e conteúdo esportivo. Por isso que eu, às vezes, as pessoas falam, pô, Dani, mas você não vai falar mal do tal presidente ou do tal diretor. Eu, apesar de conhecer muito do bastidor, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu mexo com muita gente, entendeu? Com muito torcedor e não é o meu foco, entendeu? Dentro do blog. Por isso que eu falei para vocês que eu não saio do muro aqui com vocês, porque aqui eu estou sendo sabatinado, no bom sentido, por vocês, para falar de tudo. Mas no blog, eu faço questão de explicar isso para o seguidor de vocês e até para vocês mesmos. A minha razão de conversar é bola rolando, tática, mercado e bastidor. Então é isso, estou até hoje aí, tive uma passagem breve pelo Esporte Interativo e vou iniciar também um YouTube, né? Isso é a primeira mão até para vocês, com mais 3 jornalistas, cada um declarado do time deles. Então é um santista, o Ademir Quintino, um corintiano, o Vessone, um palmeirense, o Alex Miller e eu. A gente vai estar falando dos 4 clubes, mas com uma coisa legal, que eu acho inédita. É a primeira vez que os jornalistas que são declarados do clube vão falar dos outros clubes, entendeu? Então vai ter muita zoação, vai ter tiração de sarro. Então vai ser uma coisa legal, porque a gente se respeita muito, a gente gosta muito de futebol, a gente ama o nosso clube, cada um o seu clube, mas a gente quer fazer uma coisa que seja um pouco mais divertida e leve para o torcedor. Cara, dentro disso que você falou, é até queria pegar deixa dessas últimas questões, é até uma coisa que a gente tem como referência também a sua pessoa. A gente tem muita responsabilidade quando a gente vai falar de alguém, a gente fala muito disso. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente tenta manter o respeito máximo. Não é porque a gente está criticando determinado jogador, determinado treinador, dirigente, que a gente está desrespeitando ele, ou então a pessoa dele. Isso é uma parte muito legal que você falou. Em relação ao canal do YouTube, pô, muito legal. Exclusivo, hein, pessoal? Vamos colocar o letreiro aqui, vou colocar o GC. Cara, eu acho que falta muito isso no futebol de hoje em dia. Ter mais essa leveza, ter mais essa descontração. Hoje em dia é muita rivalidade, muita briga, né? Se o cara usou o amigo corintiano é briga, se o corintiano usou o São Paulino é briga, e por aí vai. Acho que é muito válido esse projeto que você está começando aí, até por conta disso também. Will, faça a sua pergunta, meu amigo. Perrone, você falou um pouquinho da sua história, tem uma trajetória muito respeitada e muito bem quista entre jornalistas, jogadores, staff de São Paulo. Qual é o segredo? Você começou, por mais que você seja publicitário, você é um profissional de comunicação, mas você falava muito como um torcedor. Por muitas vezes a gente sabe que os profissionais não veem isso de uma boa forma. Além de que jogador, às vezes, fica desagradado com a opinião que você dá. Você tem algum segredo para manter essa carreira de sucesso, assim? Então, Will, você falou uma coisa certa. Os jogadores, eles não gostam muito de opinião, não.
Eu já tive muito, assim, eu já tive alguns problemas com jogadores, porque o jogador, ele confunde a amizade com o trabalho. Hoje em dia, eu não sou amigo de nenhum jogador atual de São Paulo. Uma coisa que eu aprendi é ser amigo mesmo, de tomar cerveja, de dar tapa na cara, aquela coisa de ex-jogador. Porque ex-jogador, depois que ele tira a responsabilidade do trabalho dele como atleta em campo, ele entende o jornal, ele começa a entender as pessoas, os torcedores melhor, os jornalistas. Eles ficam muito numa bolha ultimamente, assim, sabe? Eles são muito protegidos, que quando eles veem alguma coisa que desagrada a eles, uma opinião, uma nota, sabe? No meu blog, eu coloco nota dos jogadores, eu fui o pioneiro nisso, depois a Globo Esporte adotou. Eles acham que isso daí o cara tá contra ele, sabe? É uma coisa um pouco, até um pouco ridículo isso, mas eu já tive uma discussão bem áspera dentro do Instagram com um jogador que hoje eu respeito bastante. Ele não deu certo no São Paulo. Ele vivia falando para mim: pô, você tá me dando uma nota baixa, mas você não sabe o trabalho que eu tô fazendo aqui, você não sabe qual é a proposta. Eu falo para ele: cara, eu não quero nem saber, eu sou torcedor, eu tô olhando o que você tá fazendo e para mim não tá agradando, por isso que eu te dei uma nota baixa. O futebol, ele não é um fato. O que acontece lá, cada um tem a sua interpretação, entendeu? E o legal é você formar opinião ou você ter a sua opinião a partir do que você enxerga. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu posso até passar para vocês, foi com o Falcão, ex-jogador da Seleção Brasileira de 82, ex-jogador de São Paulo também, e que ele foi comentarista da Globo. E quando eu estava na Globo, ele me falou uma coisa que me impressionou muito. Ele falou o seguinte: o comentarista, né, na verdade, a pessoa que faz opinião, ele tem que procurar enxergar no jogo de futebol alguma coisa diferente que os outros enxerguem, diferente dos outros. Então, se você está vendo futebol e você tem a obrigação de opinar, ou você quer opinar sobre futebol, você tem a obrigação por trabalho, ou quer opinar sobre futebol, procure enxergar algo que as pessoas não estão enxergando. É um pouco complicado o que eu falei, mas é assim que você se torna respeitado dentro da tua função. Na minha, no caso, é escrita. Porque alguma coisa que eu escrevo é diferente do que o pessoal está lendo em outros canais, entendeu? Seja uma opinião um pouco mais inflamada, um pouco mais torcedora mesmo. Às vezes o torcedor procura ver aquele jornalista que ele se identifica porque torce pelo time dele. Não é o correto, vamos dizer assim. Mas às vezes ele vai atrás disso daí, entendeu? Porque tem tanta opinião maldosa que se mascara por imparcial que às vezes o torcedor se apega nisso. Mas eu acredito que o meu trabalho, o fruto que eu estou tendo do meu trabalho, é porque eu transmito alguma coisa um pouco diferente das mesmas coisas que o torcedor costuma enxergar. Perrone, aproveitando essa deixa em relação a desagrado assim com um jogador, atleta da equipe, em relação a torcedor, como é que você lida com crítica, com alguém que não concorda com a sua opinião? Já teve alguma desavença um pouco mais forte? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto mais voltado ao torcedor, quanto à sua opinião. Bom, já teve sim, já teve problema, já fui até no Gcrim com um torcedor que vivia me ofendendo no Twitter. Ele não dava opinião, ele me ofendia, ele me xingava e não dava opinião dele. Então, de tanto que eu bloqueei ele, avisei ele que eu estava bloqueando ele, porque era um imbecil, eu também ofendi ele. E parei, bloqueei, continuou fazendo isso. Aí alguns amigos mesmo me mandaram print, etc. Eu falei, vou enquadrar esse cara. Uma coisa é você ter uma opinião. E aí, todo mundo que tem opinião diferente de mim tá discutindo comigo nas redes sociais, no blog, em qualquer lugar. Eu até gosto disso, porque imagina um futebol que não tivesse opinião, pelo amor de Deus. Imagina se a nossa opinião fosse a opinião que valesse. Eu até gosto, já mudei muito de opinião depois de discussões. Eu acho isso muito saudável. Mas o que acontece no futebol, em termos de opinião e de calúnia e difamação, que foi o que eu enquadrei esse torcedor, é a mesma coisa que acontece no Brasil, na política, na religião, até em novela. Tem gente que até xinga o outro porque o outro teve uma opinião diferente na novela. É muito inflamado isso e a gente tem que começar a aprender a conviver com a opinião alheia. O bloco que eu dou é em último caso, é quando, por exemplo, o torcedor de outro time vem ofender,
entendeu? Mesmo com ironia. Aí, de outro torcedor de outro time que vem com ironia pesada, eu bloqueio também. Agora, torcedor de São Paulo, não. Torcedor de São Paulo não tem motivo nenhum para bloquear, nem por opinião contrária à minha. Só que se vier ofendendo, com ofensa, eu tenho um critério, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter um critério também de trabalho. Aí, ou eu silencio quando é a primeira vez, quando eu não vi esse cara fazendo isso, ou quando eu vejo que é reincidente, aí eu bloqueio e cada um segue o jogo, entendeu? Aí o cara que vai, se ele quiser muito ver minha opinião, ele que vai no Instagram, tomara que tenha aprendido. Uma coisa que eu também não ligo, e acontece muito comigo, é o cara pegar minha opinião e me ofender em grupo de WhatsApp. Isso também, para mim, tanto faz, tanto fez. Agora, se ele vier diretamente a mim, aí é bloco, né? Certo, Perrone. E ainda pegando essa deixa, já chegou a acontecer alguma vez de algum torcedor tentar te ofender pessoalmente no estádio, ou então em algum aeroporto, algum outro local assim, ou não? Não, torcedor mesmo não, mas eu já fui ameaçado pela organizada independente em 2013, porque eu fui para a Copa Audi, fui a convite da Penalty, que era a nossa patrocinadora. Eu não usei um centavo do São Paulo, que fique claro, eu não uso dinheiro do São Paulo. Tudo que eu faço de propaganda nas minhas redes sociais e no blog vem de patrocinador, seja do clube ou não, mas não é do São Paulo. Eu estava lá na Copa Audi e a gente estava em Munique, né? Munique é uma cidade muito pequena, né? Tem um centrinho muito pequeno. E a gente encontrou os diretores do São Paulo porque a gente estava num momento de folga, junto com eles. Eles também estavam no momento de folga antes da Copa Audi. E aí a gente, se encontrou, tava todo mundo querendo tomar uma cerveja alemã, fomos para um bar e uma pessoa, eu não lembro quem, se era torcedor, que tinham torcedores junto, né? Tirou uma foto de todo mundo comemorando antes dos jogos. A gente estava vivendo um momento difícil em 2013, e aí essa foto aí foi para a mão da torcida independente, e aí algumas pessoas que eles já estavam protestando, né, contra o clube, me ameaçaram na hora que eu voltasse dos jogos. Eles não sabiam que eu ia ficar um pouco mais tempo, porque eu ia ainda cobrir o jogo Santos e Barcelona, jogo que o Barcelona ganhou de 8-0 do Santos, eu estava lá também. Depois eu fui para a Copa Eusébio, São Paulo e Benfica, o último título do Rogério Ceni vestindo a camisa do São Paulo. Eu tenho esse privilégio de ter visto ao vivo, graças a Deus, e ao meu trabalho também. Mas hoje em dia está tudo certo, foi tudo resolvido entre eu, o pessoal da Independente. Já fui membro da Independente durante 3, 4 anos. Não, fui 2 vezes, fui lá atrás em 90, mais ou menos, 80, 90. E fui entre 2004 e 2006. Inclusive, eu fui para o Japão com a camisa, com o casaco da Independente, tudo, porque eu era torcedor filiado. E tá tudo certo entre nós, porque eu resolvi, falei para eles, eles entenderam, mas no momento de fúria aconteceu isso. Só para complementar, com o torcedor não tive nada. Nunca um torcedor veio tirar a satisfação comigo. Até é esquisito, né? Porque, na internet muita gente é leão, mas eu acho que é muitas vezes o que acontece da pessoa brigar com um blogueiro ou com qualquer outra pessoa que transmite opinião, que está exposto a isso, tem que saber que isso pode acontecer, é que às vezes é na explosão do jogo, entendeu? Explosão do resultado. Então, para mim, cara, não tem problema nenhum o cara vir falar comigo bravo com o clube. Eu só não gosto, cara, realmente de ofensa, cara. Ofensa, para mim, é um negócio que é o problema mundial. Perrone, vamos falar um pouquinho do campo? Como o do time. Você que acompanha o nosso tricolor há muito tempo aí, como você falou. Como você vê esse momento atual de São Paulo? Esse atual que eu falo até o jogo contra o Bahia, que foi 1-1. Você vê o desempenho de São Paulo? Como você enxerga o trabalho do Fernando Diniz nesse momento, cara? São Paulo, aos trancos e barrancos, finalmente apostou num treinador nos últimos 3 anos, tá? Na gestão Leco, vamos falar assim, e gestão Raí. Então, independente, por enquanto, eu ainda vou falar só sobre o momento de São Paulo, não sobre a minha opinião sobre o treinador e o time, mas só para dar um contexto para vocês. Então, o Fernando Diniz foi contratado para dar um padrão de proposta de jogo para o São Paulo. Porque um dia o São Paulo era defensivo, outro mês o São Paulo era ofensivo, outro mês o São Paulo jogava de ponta cabeça, outro mês o São Paulo jogava
só com a perna esquerda, era assim com os técnicos e com... A gente não sabia o que era o São Paulo dentro de campo, tá? Um dia era do Balsa, outro dia era do Osório. Esse, para mim, foi a maior loucura, porque você sai de um Osório para ir para um Balsa. É uma coisa completamente diferente. Então, não tinha uma proposta de jogo definida. Aos trancos e barrancos, o São Paulo promoveu o Fernando Diniz para isso. O Fernando Diniz, ele tem uma proposta de jogo que me agrada. Ele, sabe, eu sou um torcedor que gosto de ver o futebol protagonista, bem jogado, com a bola no pé, criando chances de gol, enfim, ditando o jogo, deixando o adversário só com a opção do contra-ataque. Porém, esse tipo de jogo ele tem que ser bem executado, ele não pode ser mal executado. O time que ganha jogo é o time que executa melhor a sua proposta, seja ela sendo de contra-ataque, ou seja de protagonismo, né, de posse de bola. Posse de bola, protagonismo para mim é igual a posse de bola, tá? Porque quando você está com a posse, você fica mais tempo com ela a seu poder. Então você é o protagonista do jogo. Só para explicar para o nosso seguidor, tá? Só que precisa ser executada bem. O Fernando Diniz, ele tem ainda alguns pontos a melhorar e o clube, os jogadores não são 100% capazes de... Os jogadores brasileiros, do futebol brasileiro, com poucas exceções, eles não são capazes de executar este tipo de proposta de jogo, que é de defesa em linha alta, saída de bola com o pé, toque de bola esperando uma brecha do adversário e a conclusão. Então, assim, moral da história, o São Paulo estava numa evolução no começo desse ano. O Fernando Diniz, ele entrou no São Paulo no ano passado com a incumbência de levar para a Libertadores, então ele não botou o dedo dele no time, o time ainda era o do Cuca, tá? O estilo de jogo. Nesse ano ele começou a implementar o estilo de jogo dele. O São Paulo melhorou muito por conta de um jogador, que é o Igor Gomes, que é um jogador que fez diferença dentro desse esquema, porque ele é um jogador, espécie de um Raí na década de 90, porque ele é um meia que ele finaliza dentro da área. O Raí fazia muito isso. E o Tietê é um jogador de área a área. É o volante de área a área, que a gente chama, porque é um volante que marca atrás e que pode chegar na frente chutando. É como se fosse o Paulinho no Corinthians, da época do Paulinho. Ele chega batendo. E eu acho que o Fernando Diniz está pecando numa coisa, na parte defensiva. A impressão que eu tenho do São Paulo de hoje é que todo jogo do São Paulo a gente já tem que contar que está saindo de 1 ou de 2-0. Porque a defesa do São Paulo é tão exposta que o São Paulo precisa fazer 1 ou 2 gols para ganhar o jogo. Porque ele vai tomar 1 ou 2 gols pela marcação alta. E outra coisa, não é só a responsabilidade do Fernando Diniz. Por quê? Voltando ao assunto Igor Gomes, desde que o Igor Gomes voltou, e não é só uma pessoa, tá? Posso falar até de outros jogadores, mas é que o Igor Gomes, para mim, é o mais emblemático. Porque o Igor Gomes é o que fez a diferença no começo do ano. Ele voltou não jogando nada. Se vocês me falarem que o Igor Gomes jogou bola contra o Bragantino, contra o Mirassol, contra o Fortaleza, contra o Vasco e contra o Bahia, eu posso até me desculpar. Mas eu não vi o Igor Gomes fazer nada do que ele já fez com a camisa do São Paulo, principalmente no ano passado, no começo do ano passado e no começo desse ano. Por quê? Porque também o Igor Gomes mudou de posição. Então a gente tem que entender que precisa de um aprendizado. Não é uma coisa tão fácil. Só que o torcedor de São Paulo e o próprio São Paulo não estão com paciência, não, com razão. Não tô falando que é sem razão. Nós não ganhamos título há muito tempo. Então, talvez, para mim, o Fernando Diniz, que eu acredito que vai ser um ótimo técnico, que vai ser um bom técnico do futebol brasileiro, mas que ainda não aprendeu tudo que tem que aprender, é natural. O Tele não nasceu mestre. Eu acho que ele está
talvez no momento errado do São Paulo, porque o São Paulo está num momento que ele precisa dar resultado, e os resultados não estão vindo. Vocês conhecem aquela música do Cazuza, né? O tempo não para, né? Suas ideias não correspondem aos fatos. Então, a ideia do Fernando Diniz não está correspondendo ao que está acontecendo dentro de campo. É muito difícil, cara. E eu fico num dilema filha da mãe, porque eu gosto do sistema de jogo, eu acho que ainda precisa ser desenvolvido. Eu não vejo nenhum treinador que possa substituir ele. Vai falar em Osório, o Osório não vem, custa caro, gente. São Paulo não tem empregado dinheiro. Também na Atlética, né? Pois é, e tá empregado, entendeu? Mano Menezes, cara, eu juro pra você que é um remédio que daqui a pouco vai virar veneno, porque o torcedor de São Paulo não gosta daquele tipo de futebol, gente. O torcedor de São Paulo está se apegado nos resultados do Corinthians e acha que o futebol é jogar para trás que ganha time. E, infelizmente, isso está acontecendo no futebol brasileiro. Até o Luxemburgo fez isso para ganhar o título. Então, eu fico numa sinuca de bico que se vocês me perguntarem se o Fernando Diniz tem que sair de São Paulo ou não, essa realmente eu não é nem ficar em cima do muro. É não saber responder mesmo, porque eu não sei quem poderia vir. Eu acho que com dedicação dos jogadores e com um pouco mais de talento, sabe, de foco dos jogadores, o Pablo perdeu dois gols fáceis contra o Bahia. Vitor Bueno perdeu gol. O pessoal tá perdendo muito gol também. Contra o Mirassol nem se fala. Contra o Bragantino também. O Pato perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça. Não pode perder. Então eu acho assim, se todo mundo se dedicar um pouco mais, se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, que a gente não tem, com razão, mas se a gente tiver um pouco mais de paciência, talvez dê certo, entendeu? Talvez esse time, se o Fernando Diniz melhorar o posicionamento do meio-campo, entendeu? Talvez dê resultado, entendeu? Futebol é difícil você falar, vai ser campeão, não vai. Mas se o São Paulo jogar bem dentro dessa proposta de jogo, e se os jogadores fizerem o feijão com arroz, mesmo não sendo campeão do Brasil, pelo menos há um alento de que a gente tem uma proposta de jogo. Essa é a minha opinião sobre o São Paulo hoje. Peone, aproveitando rapidinho esse comentário seu, eu acho também que a questão é a seca de títulos. E, tipo assim, parece que sente, um exemplo, você acompanhou São Paulo e Vasco. No meu entendimento de jogo e tudo mais, até o São Paulo levar o gol, eu acho que o São Paulo não merecia a derrota, na minha opinião, tá? Então, você leva um gol, parece que abala, o time abala, parece que sente o momento ruim do São Paulo. Você também tem essa opinião? Assim, historicamente, a perna pesa, entendeu? A perna começa a pesar, mas eu acho que ela pesa muito mais no diretor de futebol e no torcedor do que no jogador. O jogador tá lá há pouco tempo, o jogador não sabe que tá tanto tempo, sabe? Ele não é função dele, entendeu? Sentir seca de títulos. Por exemplo, o Pablo chegou ano passado, não é função dele se sentir psicologicamente abalado porque o São Paulo não ganha muito tempo. Mas eu acho que o diretor do São Paulo, o presidente do São Paulo, os conselheiros, eles agem muito pela emoção por conta da seca de títulos. Eu vejo o Leco, por exemplo, querendo ganhar de qualquer jeito um título, sem planejamento. Se vocês puderem ler o livro Morumbi, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu falo muito mais sobre como o São Paulo foi campeão do que os jogos em si. E eu acho que essa história do psicologicamente estar abalado, isso aí não poderia acontecer com o São Paulo. Eu acho que ele fica muito mais psicologicamente abalado porque ele entende que ele poderia ter feito gol e ele toma, do que seca de títulos, entendeu? Nesse livro, inclusive, do Mundo Triste, você fala muito da questão do planejamento, né, que houve antecedente ao título de 2005. Pegando essa deixa, eu vou te fazer duas perguntas. O que você acha do planejamento atual e a comparação com aquela época? E, na sua opinião, por que o time caiu muito de rendimento depois da pandemia? Então, sobre o planejamento, Clay, planejamento do São Paulo, quando o Leco entrou e quando o Raí entrou na direção, foi o seguinte: o São Paulo estava devastado, tá? Devastado o futebol de São Paulo. O planejamento deles foi colocar a casa em ordem no primeiro e no segundo ano para tentar um título no último ano, que é esse ano agora. O que é colocar a casa em ordem, para vocês entenderem? É fazer com que o time, o elenco do São Paulo fosse a maioria dos jogadores de base, para que se evitasse ter jogadores comuns
custando caro, vindo de outros times, tipo Everton Ribeiro, Everton Felipe, Calazans, Michael Suel, que fosse composto por jogadores jovens, que eu tenho um amigo meu, o Gabriel Fu, ele tem uma teoria, ele é muito, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito interessado na base, né, no futebol de base do Brasil. Ele falou uma coisa que é interessante, eu concordo. O jovem de base, ele tem que ocupar a vaga dos jogadores medianos dos clubes, porque é muito raro ter um ótimo jogador, um fora de série. Então, a grande maioria tem que compor a reserva, entrar e coletivamente ir bem, porque esse cara, a maioria, 90%, não é gênio, não é craque, não é fora de série. E eu concordo com ele. Então, o São Paulo tinha esse objetivo de ter a maioria dos jogadores da base no elenco, no terceiro ano, e também a maioria dos jogadores com 70%, o São Paulo detentor dos direitos econômicos, 70% dos jogadores para cima. Entenderam? Então, como é que eu posso falar? Nesse lado, a diretoria do São Paulo conseguiu conquistar. Hoje, 2020, o São Paulo tem a maioria dos jogadores compostas por atletas que vieram de Cotia, e o São Paulo tem a maioria dos jogadores, a grande maioria dos jogadores, com 70% de detenção de direito econômico para cima. Sabe qual que era o jogador que o São Paulo tinha menos detenção econômica? O Alexandre Pato, para vocês terem uma ideia. Tinha só 30%, se eu não me engano. Mas antigamente, na época Aidar, no começo da época Leco, o São Paulo não tinha tanto direito dos jogadores. Então, por isso que os jogadores jovens saíam muito fácil. E aliado que o São Paulo tinha que enxugar gelo, aí o São Paulo revelava um David Neres e já vendia. Entendeu? Revelava um Luiz Araújo, já vendia. E isso é muito ruim. Então, porque a gente não sabe se o David Neres ele era craque ou não. Ele poderia ser craque ou não no São Paulo. A probabilidade maior é que não. É o que eu falei para vocês, porque jogador de base não é a maioria que é craque. E o São Paulo tem que ir atrás dos craques, né? Na base dos outros e na base do São Paulo, dar uma observada. São Paulo aposta muito agora no Igor Gomes, por isso que o São Paulo vendeu o Antony, entendeu? Porque precisava de caixa e apostou num em detrimento do outro. Então, nessa questão, que é uma questão invisível para o torcedor, o São Paulo foi bem, o Raí cumpriu o que precisava ser feito. Só que teve muitos erros. O São Paulo contratou muitos jogadores ruins, e aí eu digo para você que eu ainda não sei se o São Paulo está à mercê de empresários. Os empresários obrigam o São Paulo a tal da venda casadinha, entendeu? Então o São Paulo contrata o Everton, mas com o Everton tem que vir o Calazans depois, sabe? Eu não sei se é isso, tá? Mas pode acontecer, isso acontece em clubes de futebol, tá? Então eu não sei se o São Paulo está tão mercê assim, ou se realmente foi muito erro de contratação. O fato é que houve erro e os erros aconteceram e acabaram com o dinheiro do São Paulo. O São Paulo hoje deve muito, né? Paga muito mais do que tem de receita. E também isso é fruto do Leco querer ganhar um título sem planejamento de qualquer jeito, entendeu? Porque teve alguns jogadores que foram contratados pelo Leco, entendeu? Assim, não pode, entendeu? Quem tem que contratar é o diretor e o diretor tem que ser cobrado por isso. Como é que o presidente vai cobrar um diretor de futebol se ele também contrata jogador? Então, a gente tem que ir para um modelo mais profissional. Se eu fosse, eu não saio do muro. Tá melhor do que antes, tá? Na gestão Aidar e no começo da gestão Leco, a gente não conseguia nem ser vice-campeão paulista, entendeu? O problema é que nesse ano, a coisa que poderia ir bem desandou por conta de pandemia também. A gente tem que considerar, porque a gente estava bem. A desgraça do São Paulo era no par. 2006, teve o negócio da Libertadores, que depois esticou, aí o Ricardo Oliveira não pôde jogar.
2010 também foi uma desgraça. Ano par pro São Paulo tá ruim. Mas falando sobre futebol, e é isso, entendeu? O planejamento era ganhar alguma coisa nesse ano e por motivo de pandemia, por motivo... Mas isso não exclui, tá, os erros que tiveram de contratações, tá? Até mesmo a contratação do Daniel Alves, por melhor que seja, e eu adoro o Daniel Alves, acho que ele, como liderança, é um novo Rogério Ceni, porque as pessoas, falei para vocês no começo do programa, as pessoas ou têm ele como referência ou se incomodam com ele, com o modo dele ser obstinado por futebol. Mas a contratação dele foi errada, por melhor que seja, porque o marketing de São Paulo não consegue patrocinador, e quando ia conseguir, veio a pandemia, entendeu? Ia conseguir um patrocinador de aposta esportiva, online, não conseguiu, ia pagar o Daniel Alves. E aí o torcedor acha que o Daniel Alves é culpado de tudo. Pelo amor de Deus, o Daniel Alves governando o São Paulo é melhor do que os presidentes e os diretores. Se for para confiar em alguém, se confia num cara que foi campeão pra caceta, né? Do que um cara que não ganhou nada. O torcedor também tá mirando errado, entendeu? Na minha opinião, tá? Isso é uma opinião, não é um fato. Eu falo para vocês que tudo que eu falo é apenas opiniões, baseadas no que realmente acontece. Cara, eu concordo muito com você na questão do Daniel Alves. Eu acho que muita gente se incomoda porque ele fala a verdade. Ele dá porrada no diretor, ele dá porrada no presidente, dá porrada no marketing. Eu acho que isso incomoda demais. Will, segue sua pergunta aí. Rony, seguindo nessa linha de avaliações que a gente entrou, e você também já começou a falar um pouco a respeito, como é que você avalia o atual marketing do São Paulo? Tanto quanto torcedor, como profissional da comunicação, que, apesar de não ser a mesma coisa, são áreas correlatas. Como é que você faz essa avaliação do marketing atual? Que marketing, cara? Não tem marketing. O marketing do São Paulo, que era bom, ele começou a ser muito trocado, é que nem trocar de técnico, cara, sabe? O marketing do São Paulo, e isso eu tenho a informação interna do São Paulo, pessoas que o marketing do São Paulo tá anêmico, definhou, porque a presidência, eu acredito acha que o marketing é um segundo plano, sendo que não é. A comunicação do São Paulo separou do marketing, e a comunicação do São Paulo está fazendo o trabalho dela, e o marketing depende muito da comunicação, pelo menos eles se falam bem lá. Mas, assim, todo profissional que entra no São Paulo, no marketing, ele encontra um staff lá, um corpo de funcionários sobrecarregados, entendeu? O marketing do São Paulo divide com o clube, com o marketing do social, entendeu? Não pode. Você está tratando de um lado 30, 40, 50, 60 milhões ou até mais de potencial, e do outro lado você está fazendo cartaz para sauna, folheto para patinação no gelo, sabe? Não pode, entendeu? Tem que separar as coisas. E o marketing no São Paulo, ficam os diretores tentando deixar um legado, entendeu? Tentando fazer alguma coisa sem um plano diretor de marketing, entendeu? Então, na minha opinião, o marketing tem que ser separado do clube, tem que ir para outro lugar. Na minha opinião, tinha que ir para a Avenida Paulista, que é o símbolo do sucesso e do trabalho da cidade de São Paulo, tem a cara do São Paulo. São Paulo tem o nome São Paulo, tem o nome do estado, tem o nome da cidade, ninguém explora isso. Tinha que ir lá para a Avenida Paulista, uma agência chamada Agência São Paulo, sabe? Uma coisa assim. Cheia de startup lá dentro, sabe? Algumas fazendo coisas diferentes, outras atuando como tem que atuar no digital, que é, por exemplo, o São Paulo tem os treinos, tem a SPC TV, que é uma boa TV, só que é uma TV da comunicação. O marketing tem que entrar lá e tem que abrir espaço para o Carrefour anunciar lá no QR Code. A gente viu que o marketing agora com a pandemia, ele funciona bem, essas lives de sertanejo, com o QR Code do lado. São Paulo tem que fazer isso, entendeu? Só que o diretor, ele não tem corpo suficiente para fazer isso. Então tem que separar o marketing do clube, põe 3, 4 pessoas que trabalham no marketing atual para atuar só no clube, e o marketing tem que ser profissional, tem que ter uma pessoa capacitada. Não digo que o que está lá não é capacitado, mas ele não tem corpo para isso, e tem que ter um time de colaboradores, de voluntários, de profissionais
de gente que queira ganhar por produtividade, entendeu? Que confie no taco dele, que faça um projeto que o São Paulo ganhe e ele ganhe uma comissão, porque comissão não faz mal para ninguém sendo transparente, entendeu? O São Paulo SA, por exemplo, sendo transparente, todo mundo pode ganhar comissão desde que o São Paulo ganhe 80% no mínimo do faturamento. Então, é essa a minha opinião sobre marketing, Will. Primeiro precisa ter para depois a gente avaliar. Então, agora não existe, eu não consigo nem avaliar o marketing, não existe. Perrone, levando em consideração esse marketing hoje que não existe no São Paulo, até como questão de diretoria, de não ter algo assim estruturado, como que você vislumbra esse futuro de São Paulo, com uma eleição vindo aí, Casares, Natel? Você acha que algum deles é capacitado a fazer esse marketing voltado do São Paulo a ser forte, a gestão de diretoria, transformar o São Paulo forte de novo? Então, eu tenho... A minha posição no blog é de entrevistar os dois candidatos, pegar o plano de gestão dos dois candidatos, expor o plano de gestão dos candidatos para os meus seguidores e dar a minha opinião. Essa é a minha função, tá? Eu não estou com nenhum dos dois candidatos, até porque o segundo candidato foi revelado agora, né? No sábado passado. Então, eu já entrei em contato com os dois, já pedi o plano de gestão e, se demorar, o primeiro que entrar, eu vou pegar e fazer a entrevista com o primeiro que for. A minha intenção é fazer com os dois, assim, quase no mesmo dia, sabe? Soltar, tipo, no mesmo dia até. Teoricamente, o Júlio Casares tem mais capacidade de levantar o marketing do São Paulo, porque ele já foi do marketing do clube, ele já foi vitorioso no marketing do nosso clube, e ele sabe as dificuldades do marketing no nosso clube, teoricamente, tá? Porque ele não vai ser o diretor de marketing, ele vai ter que nomear ele já disse que é meritocracia, que vai ser por profissionais gabaritados do mercado, então eu espero que sim. Já o Roberto Natel, eu ainda não tenho ideia do plano de gestão dele, porque ainda está muito cedo, entendeu? Uma coisa que eu ouvi que o Roberto Natel falou, porque veio de um amigo muito, muito íntimo e que eu prezo muito, é que o Roberto Natel, o discurso que o Natel teve é de que a coisa no São Paulo se resolve dentro de casa, com são paulinos apaixonados e competentes. Juro por Deus, cara, eu não vejo isso dentro do São Paulo social, não vejo. Antigamente a gente podia ter esse tipo de profissional mais ilustre, porque o bairro do Morumbi ele atraía gente mais ilustre. Hoje o bairro do Morumbi é muito popular, tem muitos perigos lá, tem muitas falhas de urbanização, de violência, entendeu? É muito difícil o acesso, então tem muito assalto. Então a galera nobre foi embora. Então só tem gente lá que, pode, por mais boa vontade, por mais São Paulino que seja, não tem condição de gerir $500 milhão por ano, e que pode virar $1,5 bilhão se for bem gerido. Então, essa é a minha posição. Eu não vou dar um veredito sem ver os planos de gestão e sem expor isso para o meu torcedor. Cara, aproveitando a deixa que você deu aí, qual que é a sua avaliação sobre a vitória do Natel em cima do Marco Aurélio Cunha, nas eleições preliminares aí, para ver quem enfrenta o Casares? Qual que foi a sua percepção em relação a isso? Muita gente falava que o Marco Aurélio era favorito até contra o Casares, né? E no final das contas não chegou nem a vencer o Roberto Natel. Qual que é a sua ótica, qual que é a sua percepção em relação a isso? Clay, o Marco Aurélio Cunha, meu amigo Marco Aurélio Cunha, também meu amigo Roberto Natel, também meu amigo Júlio Casares, considero os três meus amigos. O MAC nunca teve chance. Sabe por quê? Porque o sistema do São Paulo, que é o sistema de comando via conselheiros, a gente grita fora presidente Y, fora presidente X, mas todos eles são conselheiros e são frutos de decisões do Conselho Deliberativo de São Paulo. O Conselho Deliberativo do São Paulo não gosta do Marco Aurélio Cunha, não vê o Marco Aurélio Cunha como um profissional, como uma pessoa habilitada para ser presidente de São Paulo. O motivo, eu não sei, mas eu desconfio que é porque ele já cantou o hino do Santos, quando ele era profissional do Santos.
e quando ele era pago pelo Santos para poder trabalhar pelo Santos. Então, muita gente, muito torcedor, o conselheiro torce o nariz para o Marco Aurélio. E quem manda no São Paulo não é o torcedor, infelizmente. Quem manda no São Paulo são os sócios e os conselheiros. Os sócios porque votam nos conselheiros e os conselheiros porque votam no presidente, escolhem, mandam prender e mandam tirar quem está lá dentro. Essa é a grande verdade que o torcedor tem que ver, entendeu? E eu publiquei hoje um post importantíssimo, para variar, é um dos posts que tem menos leitura, que é um post que fala como é que funciona o São Paulo e por que há tanta resistência na ideia do clube empresa vindo para o Brasil, que é inevitável. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado. A previsão é que seja aprovado até o final do ano, o projeto Clube Empresa, e que é um modelo que vem lá de fora com investidor, etc., que quem está nesse modelo? Liverpool, Bayern, Tottenham. Então, há muita resistência dos conselheiros do São Paulo por dois motivos. Eu publiquei no blog. O primeiro motivo é porque há uma ingenuidade achar que o São Paulo vai ser resolvido com gente lá de dentro, São Paulina, sabe? É muita politicagem, gente. É muita disputa de ego. Muita briga política, sabe? As pessoas se conhecem lá dentro do clube há muito tempo, tem muita gente que se odeia. E a outra coisa é que os conselheiros do São Paulo tem 260 cadeiras de conselheiro, atualmente tem 140 vitalícios. Não sei se vocês sabem o que é vitalício, mas vitalício é o cara que é conselheiro e nunca mais deixa de ser. Imagina se tivesse deputado ou senador vitalício no Brasil, entendeu? É um absurdo isso. As pessoas eles atingem um mérito, eles viram vitalício, eles não precisam mais, eles só fazem conchavo ali, porque você não precisa mais provar que você é competente para ser conselheiro. Então esse é o grande mal de São Paulo, as pessoas têm que ver isso. Eu publiquei hoje, teve, sei lá, 50 mil leituras, a leitura normal, eu publiquei uma do Pato logo depois, que deu quase 1 milhão de leituras, entendeu? Então isso é muito grave, gente. A gente tem que entender que o futebol, inevitavelmente, ele vai ter que ser profissional. E é muito ingênuo achar que o Leco, ou que o Natel, ou que o Pimenta, ou que o Marcelo Portugal ou o Aidar, quem quer que seja, vai contratar um profissional e não vai ficar lá sabe, os conselheiros em cima desse profissional. Então tem que separar. Não sei qual é a melhor maneira de separar, não sou expert nisso, mas eu publiquei um assunto com base em muita coisa que eu li, mas eu defendo a separação, porque com a separação, e é importante dizer que tem uma cláusula no estatuto, mesmo com a separação do futebol, do social, 51% no mínimo tem que ficar com o clube. Os outros 49% pode ficar com o grupo gestor. Só que o grupo gestor, ele gere o futebol. E ele vai ser cobrado por isso. Então, eu acho que o São Paulo tem que discutir essa questão. Essa questão é que eu acho que faz com que o São Paulo esteja parado pelo tempo. Cara, já aproveitando a deixa aí que você deu, na semana passada você postou um vídeo lá no IGTV, lembrando que a gente está gravando essa entrevista aqui na sexta-feira, após o jogo contra o Bahia, tá, pessoal? E você falou muito sobre a questão de abrir ações na Bolsa, né? Fazer o IPO do clube e abrir ações. Muita gente confunde um pouco, acha que se o cara comprar as ações, 60% das ações, o cara vai mandar no São Paulo. A gente sabe que não é bem assim, né? O São Paulo disponibiliza um determinado número de ações que ele acha viável e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais a sua opinião em relação a isso, cara. De abrir essas ações e o torcedor comum poder investir no clube. O que você acha dessa questão? Então, Clay, eu coloquei essa provocação no meu Instagram, perguntando se as pessoas comprariam ação, né, se os torcedores comprariam ação, porque para que isso aconteça, o São Paulo tem que passar por uma etapa
que aí eu espero que tenha essa proposta no plano de gestão dos candidatos a presidente, de compliance, de governança e de transparência na gestão, porque se a gente tiver essa transparência, essa governança, esse compliance, o clube pode abrir capital, porque só vai abrir capital na Bolsa se tiver isso, e aí, tendo capital na Bolsa, o torcedor que quer muito votar, que quer muito definir coisas de gestão, aí ele tem voz, porque ele tem uma ação do clube. É muito difícil. A história do sócio-torcedor poder votar é quase impossível no São Paulo. Porque para o sócio-torcedor votar no São Paulo, ele teria que ter, no mínimo aí, 5 anos, eu vou ser bem bonzinho, 5 anos de adimplência, não pode ser inadimplente, e o valor desse título para poder votar, desse plano de sócio, tem que ser, no mínimo, o mesmo valor da mensalidade de um sócio do clube. Então, tem que ser, no mínimo, 120, 130 reais por mês. Então, esquece essa parte de sócio-torcedor pode votar. É difícil, entendeu? A maioria das pessoas não tem essa disponibilidade de dinheiro, entendeu? Dos torcedores. Sabe? Vai ser só torcedor mais rico, entendeu? Diferente das ações na Bolsa. Com uma ação da Bolsa, se o cara comprar, o cara investir, sei lá, R$1.000, o cara se sente dono do clube, entendeu? Entendeu? Com R$1.000, R$1.000 é caro. Não. O título de sócio custa 10 mil, e para você frequentar o clube, você tem que pagar 120, 130 mil, 130 reais por mês. Isso é caro para mim, entendeu? Por mais que seja o título de São Paulo seja um dos mais baratos, mas a coisa para mim é errada. Então eu fiz essa provocação aí porque eu entendi e o feedback do torcedor foi de que ele se disporia a comprar título. Ação do clube. E eu fiquei muito contente, porque eu não expliquei isso no vídeo que eu fiz, mas para que isso aconteça, precisa ter essa transparência que no São Paulo não tem. Cara, fugindo um pouco disso aí, né? Vamos colocar um pouco mais de resenha e tudo mais. Cara, cita 3 jogos aí que você acha que foi muito especial, que você acha muito especial do São Paulo, que você assistiu no Morumbi, que eu vou colocar para ficar um pouco mais... Assim que você assistiu, que teve uma resenha, que você achou interessante, 3 jogos no Morumbi. Você quer que eu cite jogo que São Paulo foi campeão e levantou a taça? Aí fica fácil, hein? Não. Ou você quer que é qualquer jogo? Sim, campeão, não pode não, campeão. Não pode ser campeão, né? Porque, pô, você ia falar Mundial, Libertadores... Não, tá sim, bom, no Morumbi. Sem levantar a taça, um dos jogos que me marcou muito do São Paulo foi as quartas de final contra o Rosário Central, 12 de maio de 2004. Aquele jogo me marcou muito. Foi aquele jogo lá, eu considero que o Rogério Ceni saiu do posto de bom jogador para o posto de mito, né? Porque ele fez milagre lá naquele jogo, né? Ele comandou totalmente aquela disputa de pênalti. Estava quase para sair. Ele defendeu o pênalti do goleiro final, marcou o seu pênalti e depois defendeu o do jogador, né, do Rosário. Então isso aí me marcou muito. O Cuca botou todo mundo no meio de campo. A gente começou esse jogo perdendo pênalti, a gente tinha que ganhar de 1-0. A gente começou perdendo pênalti, eles fizeram um gol, a gente virou, foi para os pênaltis. Então esse foi um dos que me marcou. Outro jogo que me marcou bastante foi o São Paulo e Sevilha. São Paulo 2, Sevilha 0 no Morumbi. 94, 95, algo assim. Não, um pouquinho. Não, 92, por aí. Me marcou bastante porque o Maradona jogou esse jogo. E o Maradona, naquela época, era um monstro, né? E é um dos jogadores que eu mais gostei de ter ver jogado. Esse era um craque mesmo, um gênio. Quem acha o Neymar craque tem que ver o Maradona. Quem acha assim, tem que ver o Zico, tem que ver o Maradona, tem que ver o Rivelino, tem que ver o Pedro Rocha, sabe? Mas voltando aos jogos,
Um outro jogo que eu gostei bastante, aí nem foi um jogo de profissional, tá? Foi o Legends desse fim de ano passado, sabe? É muito emocionante ver aqueles ex-jogadores jogando como se estivessem no São Paulo, entendeu? Com a garra que eles tinham quando eles jogavam pelo São Paulo. Os próprios jogadores adversários, né, se espantaram com aquela garra, acharam que ia ser amistoso, não foi amistoso para o São Paulo. E aquilo lá foi um recado muito grande para os jogadores de agora, né? Tipo, cara, a gente que tá barrigudo, a gente tá pelancudo e estamos, jogando pelo time, pelo clube, entendeu? Que a gente amou, sabe? Ver o Dagoberto jogar e muita gente xingando o Dagoberto na época, sabe? É um absurdo, gente. É um absurdo. Gente que defende o Pato, por exemplo, e que xingava o Dagoberto, xingava o Borges. Esses caras aí é que a gente tinha que ressaltar, entendeu? Leandro Guerreiro, sabe? Não só porque conquistaram o título, mas porque, porra, os caras davam sangue. Eu trabalhei no camarote do Leandro, sou amigo dele até hoje. A gente troca ideia, só vê o sofrimento dos caras, dele, do Renan, sabe? Do Souza. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei 3, era 3 que você queria, né? Isso. Perrone, aproveitando essa deixa histórica, você falou aí de 3 jogos assim marcantes para você em relação à vitória. Eu queria saber, como torcedor do São Paulino, como é que foi digerir aquela derrota para o Once Caldas na semifinal de 2004? Até porque, acompanhando esse processo de transição, de evolução do clube, todo mundo achava que aquele ano ia, tudo mais, e aquela derrota, creio eu, que foi muito marcante. Gostaria de saber de você como é que foi aquela derrota, digerir aquela derrota, como é que foi para você? Magá, se você me permite, eu gostaria de colocar também dentro da sua pergunta a derrota em 94 na Libertadores também, que o São Paulo poderia ter sido tri direto, né? Eu acho que ele também acompanhou, e eu acho que pode ser encaixado também nessa questão aí. Fala pra gente aí, Perrone. Então, gente, as 2 derrotas foram muito doídas, obviamente, foram muito sentidas, sabe? A gente sabe, tanto a derrota de 94, como a do Once Caldas, como também a de 2006 com o Inter, né? Mas são derrotas do futebol, não foram nenhuma vergonha. E o futebol, ele é assim, cara. O futebol, ele prega peças, tá? Nenhum dos 3 times era o Mirassol, por exemplo, era o Penapolense, era o Defensa e Justiça. Nenhum dos 3 times, até o Once Caldas, tanto é que o Once Caldas foi campeão em cima do Boca. Então, o que eu falo para você é que derrotas do futebol são doídas, mas são bola para frente, segue o jogo. Derrota humilhante, vexatória, como o São Paulo teve, como o Palmeiras já teve, como o Corinthians já teve, como o Santos teve nesse ano também, que saiu da Copa do Brasil, se eu não me engano, que são vexatórias, que a gente não pode esquecer e a gente tem que cobrar das diretorias e dos jogadores. Perrone, você que é figurinha carimbada nos eventos do Vou Jogar no Morumbi, né? Fala pra gente aí um pouquinho da sensação de jogar no tempo, né? Faz essa inveja aí, tanto pra gente quanto aos nossos seguidores. Eu vou jogar lá ainda, hein? Cara, eu joguei todos. Cara. É um negócio assim. É uma sensação indescritível. Eu não consigo descrever para você. O que eu falo para vocês é o seguinte: é caro. Só que é em 10, 12 vezes, e quem tiver condição tem que fazer. Sabe por quê? Porque é para a vida toda, gente. A nossa vida, ainda mais a pandemia aí que está nos dizendo isso, a nossa vida é curta e rápida. Então, e é imprevisível. Então, o que a gente leva dessa vida são as lembranças. Eu imagino que seja isso, porque a gente não leva dinheiro, a gente não leva família da vida, a gente não leva status, a gente não leva nada. A gente só deve levar o nosso espírito, e o nosso espírito deve ter lembrança, porque senão não seria espírito, né? Então, eu recomendo que todos realizem os seus sonhos, e se um dos sonhos for jogar no Morumbi, vestir a camisa do São Paulo,
entrar no estádio, jogar bola com um ídolo, ou então jogar com os amigos, porque tem planos mais baratos, né? Que não incluem os jogadores jogando, que faça, porque muita gente me pergunta no DM, na DM, no Instagram, pô, eu queria ir tanto pro Morumbi, um dia eu tenho que realizar meu sonho. Eu falo para ele, cara, não é sonho, é objetivo, cara. Objetivo é isso. Vem para, você mora na Bahia, cara, junta dinheiro um ano, vem para São Paulo, nem que passe um fim de semana. Vai no Morumbi, faz um Morumbi Tour, assiste um jogo, vai num dia de jogo, porque como você mora muito longe, você não tá nessa realidade que eu tô no dia a dia, no estádio, no CT, etc. Para você isso vai ser um evento para a vida inteira, você vai levar isso para a vida inteira sempre, é como se fosse um casamento, entendeu? Casamento as pessoas não lembram para a vida inteira, né? Eu sou solteiro, né? Eu já casei e não vou lembrar do que eu fiz, né? Das coisas que aconteceram, mas para mim, cara, a viagem para o Japão, que eu desprendi uma bala, gerou um livro de tanta história que eu tive para contar, que eu tenho para contar, entendeu? Então eu recomendo isso para todo mundo. Vou jogar no Morumbi é sonho e objetivo, porque existe, é real. As pessoas têm que fazer. Bom, Perrone, você falou justamente sobre a próxima pergunta da gente aqui, cara. Eu vou emendar duas perguntas em uma. A primeira é para você falar um pouquinho sobre as suas viagens, né? Você seguramente já viajou muito para acompanhar o São Paulo, né? Você citou a Alemanha, você citou Japão. Qual outro lugar assim que foi uma viagem marcante para você? E também já abri a deixa aí para você falar sobre a viagem do Japão e sobre o seu livro aí que foi lançado há pouco tempo atrás. Ô Clay, um dos outros objetivos da minha vida é conhecer lugares diferentes, entendeu? Culturas diferentes, gastronomia, e graças a Deus eu trabalho muito para ter dinheiro para poder fazer isso, entendeu? Não é porque eu junto dinheiro do meu trabalho para realizar experiências que eu considero incríveis para mim. E uma delas é viajar pelo mundo, pelo Brasil. E dentro desse meu objetivo, eu já viajei muito para ver o São Paulo, porque eu gosto muito de conciliar as minhas duas paixões, que são São Paulo e são as viagens. Eu tenho outras paixões, eu tenho cinema, paixão, eu tenho música, paixão, às vezes eu viajo para ver um show, entendeu? Para assistir um show, Rock in Rio, eu adoro Rock in Rio, entendeu? Então eu vou porque é uma experiência incrível também. Mas no âmbito esportivo e do São Paulo, que foi o que você me perguntou, uma viagem que eu achei muito legal fora a Copa Audi que eu falei foi a São Paulo e Benfica, no Estádio da Luz. É um dos estádios mais bonitos que eu vi. Vai ter a final, né, da Champions. Prestem atenção no estádio. O estádio é lindo, parece até um pouquinho o Morumbi, se vocês forem ver. Todo vermelho. É muito legal. Eu já fui para Rondônia, já fui para o Acre, isso tudo convidado pelas embaixadas de São Paulinas. Eu faço questão de ir, porque eu gosto de conhecer gente nova, eu gosto de conhecer a culinária, a cultura da galera, entendeu? Eu danço lá o meu arrocha lá, se tiver, vambora, entendeu? Sou roqueiro, mas, vamos para a rocha, porque lá tem a rocha, vamos para a rocha. Gosto muito de ir para o Ceará assistir jogo, infelizmente não vou poder, né? Gosto muito de ir para o Rio de Janeiro, apesar de ir bastante, ter família lá, mas eu amo aquela cidade, acho a cidade realmente maravilhosa, não tenho esse preconceito que muito paulista tem, sabe? Essa rixa, eu não tenho, acho que Rio e São Paulo se complementam, adoro ir para Porto Alegre. Porto Alegre tem a melhor carne do Brasil e talvez do mundo, porque eu acho melhor que a carne argentina e uruguaia, olha que são carnes ótimas. Mas tem um brechó lá de camisas usadas que eu amo, adoro. Compro camisa do Sunderland, do Blackburn, faço a festa do Peñarol. E gosto muito de viajar para Bahia, assistir jogo, acho muito legal também. Fora do Brasil, eu não fui para a Copa Flórida, mas eu gostaria de ir um dia, se o São Paulo for. Mas eu já fui para Orlando, então para mim seria uma coisa a mais, sabe? Não é uma surpresa. O Japão foi espetacular, cara. O Japão foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, em todos os sentidos.
o dia 18 de dezembro de 2005 foi o melhor dia da minha vida. Nem se eu casasse com a Luma de Oliveira, vai, eu sou velho mesmo, vai, na minha época, nem se eu casasse com a Luma de Oliveira, eu me daria tão bem quanto eu me dei bem lá em Yokohama. A gente invadiu os quartos dos jogadores com os jogadores, bebemos todos os mini drinks da geladeira dele, de todos os jogadores. O São Paulo pagou por isso, foi muito bem pago. A gente abriu todas aquelas máquinas de gelo que tem no corredor dos andares dos jogadores, fez xixi em todas as máquinas de gelo lá. A gente jantou com os jogadores, todo mundo levantou a taça, todo mundo bebeu, todo mundo vibrou, tava abraçado. De um lado não tava o Rogério Ceni, do outro lado tava o Denilson, sabe? Tava uma zoeira, assim. Foi a melhor coisa da minha vida. Tenho gravado isso no livro, né? O meu livro Morumbi, ele foi sobre planejamento e conquista, mas o meu livro Trimundial foi sobre a viagem dos São Paulinos até a glória de ser campeão. E olha que tem assunto lá dentro. A começar com por exemplo, para vocês saberem, o avião que ia nos levar para Tóquio quebrou a asa, meu amigo, quebrou a turbina. A gente ficou em São Paulo e aí tá tudo escrito no livro. Eu quero que vocês façam propaganda e leiam, né? Porque não adianta fazer propaganda sem ler também. Com certeza. Claro. Perrone, você tem alguma história de resenha com algum jogador, ex-jogador, que você pode contar, gente, essa experiência? Além dessas do Japão, Além dessas aí, né? Que essa foi. as do Japão é maravilhosa, mas além dessas do Japão. Eu vou começar por uma do Japão que foi muito engraçada. A gente, eu, Renan, Souza, quem mais? Denilson, que eram os mais novos, né? A gente começou a ir nos quartos, né? A gente chegava no quarto do jogador, abria tudo, porque tinha uma chave mestra, não sei quem pegou uma chave mestra, abria o quarto dos jogadores, bebia todos os mini drinks que tinham lá na geladeira, no frigobar, pulava na cama, desarrumava toda a cama, tudo, fizemos isso de todos. E aí, quando a gente foi no do Mineiro, o Mineiro foi o único que não desceu para jantar, não comemorou, não fez porra nenhuma. O Mineiro tava lá, tipo, a gente abriu a porta, assim, o Mineiro tava deitado na penumbra, com a mão assim, ó, parecia que tava morto, olhando pro teto, tipo, ele tava meditando, tipo, a gente, entrou, olhou, o Renan olhou pra gente e falou, fudeu, vamos embora. A gente deixou o Mineiro em paz. O Mineiro não desceu para comemorar. E aí, tem algumas as pessoas entraram no quarto do Mineiro, várias pessoas, em vários momentos. Então, nesse momento, ele estava descansando, eu acho, estava meio meditando. Teve um outro momento que o Aloysio entrou, o Mineiro estava ajoelhado com a Bíblia, aí o Aloysio saiu fora, ele até fala isso em umas resenhas. E o Mineiro fala pra gente, o Mineiro falou para mim, fala pra gente, que ele não desceu porque ele estava na internet conversando com a família. Para ele foi normal ganhar um título mundial, tipo, sabe, foda-se, sabe? Terminou o jogo, vou lá, vou ficar falando com meus filhos, com a minha família. Ele deve ter feito tudo isso daí, porque cada um tem uma versão do Mineiro não ter descido. Eu vi o Mineiro, parecia o Tutankhamon na cama. E agora, resenha com outros jogadores, eu costumo não conversar com... não ser amigo de jogador. Eu só sou amigo de ex-jogador. O cara encerrou a carreira, o cara pode tomar conhaque comigo na rua Maria Mole, que, vai ser meu amigo. Mas jogador é muito difícil, porque eles são muito melindrados com opinião, entendeu? Não é muito pelo jogador, mas é porque eles vivem numa bolha, né? Tipo, eles vivem numa concentração foda. Então, quando eles não estão concentrados, eles estão com a família ou na balada. Ou, quando eles estão concentrados, eles ficam, sei lá, falando com a família na internet, jogando o jogo. Então, qualquer coisa que aconteça, o cara ouvir a opinião minha,
ele leva meio que no mau sentido quando eu estou criticando ele, entendeu? Então eu não sou mais amigo de jogador, mas ex-jogador eu sou. Rogério Ceni, por exemplo, eu não posso falar as zoeiras que eu fiz com ele, as sacanagens, assim, as pegadinhas, porque não está autorizado. Mas uma vez o Rogério já conversou comigo, ele fez uma entrevista lá no Morumbi, eu fui um dos que fui lá, né, entrevistar ele. Eu acho que era para o Vou Jogar no Morumbi do Rogério, né? E aí ele respondia todos os outros repórteres e ele respondia como se fosse o repórter, né? Ele não estava me reconhecendo porque eu estava muito diferente, eu tinha engordado muito, eu estava sem barba, sabe? Se vocês buscarem aí na época umas fotos antigas minhas do Globo Esporte, vocês vão ver. Vamos colocar na O edição. Rogério não me reconheceu. Alô, galera do Globoesporte.com. Recado para vocês. Estaremos juntos, eu, Perrone, uma grande surpresa aí no site do Globo.com. E aí o Rogério me respondia seco, sabe? Como ele responde de qualquer repórter. E aí chegou uma hora, eu estava ainda no Globo Esporte, eu falei pro Rogério, deixa eu fazer uma... Ele fazia, né? O Rogério sempre solícito. Vamos fazer uma entrada pro Globo Esporte, você vai falar comigo, oi, sou o Rogério, e você vai ver tal coisa no Globo Esporte. Aí ele sempre faz isso, ele sempre foi muito solícito com o jornalista, com o torcedor. E aí, quando ele foi fazer a entrada comigo, né, de filmar tudo, ele falou, como é que você quer que eu te chame? Aí eu falei, pô, Daniel Perrone, né? Aí ele olhou, ele fez uma cara de coruja, desse tamanho, assim. Ele falou, Perrone, não te reconheci, filho de uma puta! Me deu um abraço. Aí, a partir daquele momento, era só Perrone, Perrone, Perrone. Ele nem falava mais com os jornalistas, era tudo só com Perrone. Não sei o quê, ele ficou tão envergonhado que ele não me reconheceu, porque eu sou amigo dele tudo, mas eu falava muito profissionalmente naquela época, né? Ele ainda estava jogando, né? Então a gente respeita isso, né? Não sou muito de papo com o jogador e acho muito ruim quem se propõe a ser jornalista, etc. Não pode ficar de papinho com o jogador, porque senão fica refém do jogador, não fala mal, sabe? Bate tapinha nas costas. Eu vejo muito perfil de Instagram assim. Eu não gosto, né? Cada um na sua também. Mas essa foi uma resenha legal. O Rogério. Tanto é que eu até queria encontrar com o Rogério agora, né, no jogo, mas na última hora eu desisti porque o Rogério, ele é muito. Pô, você viu como ele se segurou pra caralho no jogo, para não ficar emocionado. Se tivesse torcida, ele tava ferrado. Porque ia chorar. a torcida também ia estar ferrada também, porque a torcida não ia ver o jogo, ia ver só o Rogério. E aí era capaz da gente ter perdido do Fortaleza. Mas é isso, as resenhas são muito legais, assim, mas eu sou mais resenha com o jogador. Pegando a deixa do que você falou, ano passado a gente teve lá no jogo contra o Fortaleza, né, Emerson? Cara, o que a gente vai falar do Rogério? Aquela homenagem que fizeram, o Bandeirão, o Rogério chorando lá, pô, ali não tem como, o Rogério é diferente demais, não tem como. Cara, a gente vai ter que marcar mais a resenha parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, porque, cara, da hora demais. A gente tá gravando aqui já mais de 1h30 aqui, tá muito legal aqui esse bate-papo. Cara, eu quero te agradecer, Daniel, por ter topado participar com a gente tá ansioso aí para quando acabar toda essa loucura aí de pandemia e tudo mais, a gente voltar ao Morumbi, a gente tomar uma breja lá perto do Morumbi, né, não? Eu não sou muito fã de cerveja, mas o Emerson aí, ele toma por mim e por ele. Eu também. E o Maga também. Né? A gente traz o menino lá de Brasília também para fazer essa resenha aí pessoalmente, fazer esse bate-papo lá, assistir uma partida junto. Então, cara, queria agradecer mesmo. A gente vai fazer o convite para parte 2, parte 3. A gente tem muita história aí para contar ainda. De coração, muito obrigado por ter topado participar com a gente aí desse projeto. É o primeiro convidado e acho que é uma estreia totalmente com o pé direito, né, pessoal? Obrigado mesmo, Daniel Perrone. Eu queria agradecer também vocês pelo convite. Pô, fico honrado de ser o primeiro aí. Agora tem que manter o nível, hein, galera? Agora honrado. Começamos lá em cima o nível. Vai ser difícil manter agora. Fico bastante contente de ter sido o primeiro. Incentivo todo mundo a ser produtor de conteúdo, influenciador, blogueiro, youtuber, porque quanto mais melhor para o São Paulo, tá?
E o meu propósito com a live, com o torcedor, etc., eu sou torcedor também, mas o meu propósito de participar é muito também para quem está assistindo conhecer a pessoa por trás do blog, porque muitas vezes a gente escreve coisas e a escrita não mostra o sentimento, entendeu? Às vezes o que eu falo pode ser muito duro, às vezes, e às vezes a pessoa pode falar, pô, eu não gosto dele, eu gosto dele, eu não gosto dele. Para mim não tem problema nenhum gostar ou não gostar, entendeu? É mais para explicar que por trás de todo jornalista, todo blogueiro, tem um torcedor, uma pessoa por trás, entendeu? Muito mais que um torcedor, uma pessoa por trás. Alguém tombou aí, alguém caiu de tanto beber cerveja. Se eu puder dar essa dica para todo mundo, para vocês que vão futuramente entrevistar outras pessoas, explorem muito esse lado também humano, entendeu? Das pessoas, porque tá faltando muito isso no mundo, entendeu? Tá faltando muito isso, principalmente no Brasil, sabe? As pessoas reclamam antes de ler, sabe? Tem muito leitor de título, sabe? Então você faz um título, coloca lá no Instagram, o cara não lê, então, aquele título lá, ele não gostou, ele taca o pau, entendeu? Não, vamos botar para discussão, gente. E é isso, tá? Obrigado, gente. A minha rede social é @DanielPerrone, para quem não me conhece. No Instagram, no Twitter, no Facebook é Daniel Perrone SPFC. E os meus livros, o livro Trimundial e o livro Moruntri, também tem perfil no Instagram, e tem o telefone, o WhatsApp, para quem quiser, é frete grátis para todo o Brasil. Então, o brasiliense aí, mão de vaca, aí pode comprar também, porque vai de graça para ele. E aí, Will, já pede a dedicatória aí, ó, autografado lá. Vou fazer, o pessoal pega lá os pedidos, eu tô todo dia na agência, né? Então, tem um dia na agência que eu vou lá, autografo e o pessoal manda. De boa. Frete grátis, sabe por quê, gente? Porque fazer livro, você enviar livro pelo correio, tem um módulo de envio que se chama registro módico, que ele é um preço só para todo o Brasil. Então, no caso do meu livro, é tipo R$7 para todo o Brasil. Então, eu embuto isso no preço e coloco frete grátis, que é para todo mundo ter a possibilidade de comprar o livro. Pô, legal demais. Cara, entrando nisso que você falou de visar o lado humano da pessoa, então, a gente estava fazendo até esse projeto de resenhas lá no nosso Instagram, @Coração Soberano, sigam também. Eu vou deixar tudo aqui, ó. As redes sociais do Daniel, as redes sociais minhas, Coração Soberano, do Maga, do Will. Também, ó, tá tudo aqui, ó, só seguir, vai ter o arrobazinho aqui na tela, tá? E, cara, um lado que a gente queria mostrar bastante, não só de jogadores, mas também do pessoal que está por trás, né? Pessoal da assessoria de imprensa, pessoal da base, que a gente fez com muita gente da base, né? Coordenador de futebol, enfim, a gente está buscando muito isso. Então, Perrone, eu tenho uma missão agora para você, cara. Eu quero que você indique uma pessoa para a gente ir atrás para fazer essa resenha aqui. Quem que você acha que pode ser legal trazer para cá? Cara, eu acho muito legal o Sombra, né? Do estádio 97. Ele é um cara que, além de ter um trabalho muito legal no estádio, né, foi precursor desse tipo de opinião de torcedor. Ele é um torcedor das antigas, sabe, dos anos 80, sabe? Então vale explorar muito como era o futebol naquela época, né? A diferença do futebol moderno para o futebol raiz, sabe? Quando a gente fala que a gente gosta do futebol raiz, não é porque o futebol era melhor. Poderia até ser, sabe, mais lento, mais jogado, cadenciado do que mais corrido, né? Hoje o futebol é atletismo hoje, né? Mas, assim, eu acho muito legal ele poder falar da experiência dele, porque ele já foi torcedor de organizada e viveu aquela época, ele tem muita recordação boa. Pô, legal. Então, meninos, a missão aí, hein? Vamos atrás do Sombra aí, vamos encher a rede social dele de mensagem para trazer ele para cá, viu? A indicação. Boa, vou falar, indicação do Perrone. Vamos lá. Maga, suas considerações finais.
Muito obrigado, Perrone, por essa oportunidade aqui de estar dando esse pontapé inicial nesse projeto nosso. Uma pessoa muito importante, uma pessoa assim que conhece muito bem o São Paulo, acompanhou diversos anos assim do São Paulo, a trajetória e toda a sua rica história também, além do clube com seus livros e tudo mais, mostrar esse lado torcedor que também teve um pouco lá dentro. Muito obrigado mesmo, obrigado Cleison, Will, Emerson. E vamos que vamos nesse projeto aí, que é só o começo. William, suas considerações finais, Will. Valeu, Perrone. Eu, como torcedor e como profissional da comunicação, fico muito honrado em trocar essa ideia com você, poder ouvir você pessoalmente, né? Gente, nessa conversa aqui. Então, obrigado aí pela disponibilidade. Acho que foi um conteúdo muito legal. Todo mundo que não te conhece ainda a fundo, acho que vai gostar muito aí dessa resenha que a gente teve. Valeu demais. Emerson, suas considerações finais, irmão. Perrone, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração por estar aqui com a gente, iniciando esse projeto com a gente, tá? E para o pessoal que está assistindo a gente, vamos comprar o livro dele, vamos conhecer mais um pouco da história. Ficou curioso de conhecer mais essa história do Morumbi que a gente falou, do Japão, vamos comprar, vamos adquirir o livro dele também. Vamos ir para a rede social, seguir ele, segue a gente também que está aqui embaixo. E agradecer, cara. O que eu tenho é agradecimento, muito obrigado pelas sábias palavras e tamo junto. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo ao Daniel Perrone pela participação, por ter topado estar aqui com a gente. Esse aqui foi o primeiro vídeo desse quadro novo nosso aqui, chamado Resenhas Coração Soberano. Os links das redes sociais do Daniel Perrone, do livro dele, vai estar aqui na descrição, tá? As redes sociais também do Coração Soberano estará aqui. Siga também o meu perfil, @clay.cardoso, o do Maga. Fala aí, Mago, o seu. @Maga_Lucas, com X no final. William Matos, né, Will? Isso, William, WILHA, Mato. E o nosso parceiro Emerson Silva, com 3i, né, Emerson? Isso aí, para não esquecer, 3i. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente está tentando trazer o máximo de conteúdo para vocês e também deixa o nome aqui nos comentários de quem vocês querem que a gente traga aqui. Então muito obrigado ao Perrone, esse foi o Resenha Coração Soberanos, até uma próxima, pessoal, tamo junto. Valeu! Valeu. Obrigado. Vou falar uma coisa pra vocês. Meu parceiro aqui, Perrone, tem moral. Tá com pouca moral, né? Aqui é São Paulo, pô. Trimundial do Brasil, só nós. Temos